Tarde demais, não tem como escapar. Você está na Flama TV e hoje vamos analisar toda a discografia do Satan. Esta corte está em ato. Muito bem, vamos hoje falar do Satan, aquela banda clássica da New Wave of British Heavy Metal. Sim, a verdadeira instituição da nova onda do heavy metal britânico é o tema do episódio de hoje desta série em que eu comento as discografias de bandas favoritas, né? Nós começamos essa série ano passado, fizemos análise de 30 bandas e começamos agora uma segunda temporada. A primeira banda foi o Soulfly e no final do episódio passado eu mencionei que o Soulfly, embora dedique todos os seus álbuns a Deus, não é uma banda de white metal ou heavy metal cristão. E o Satan, apesar do nome satânico, não é uma banda de black metal. Na verdade é uma banda tradicional do heavy metal britânico. E esse nome basicamente se remete à ideia da injustiça. Pelo menos é assim que se pronunciam os fundadores da banda, né? Os guitarristas Ramsey e Russ Tippins, né? Que são os dois principais compositores da banda. Bem, a banda ela começou em Newcastle upon Tyne, onde surgiu, né? Bem, a banda gravou a sua primeira demo em 1981. A segunda em 82, essas duas primeiras demos estão aqui reunidas nesse álbum chamado Early Rituals, né? Publicado mais recentemente. E o primeiro álbum do Satan é o famoso Court in the Act, Corte em Ato, de 1983. Álbum que, portanto, está completando neste ano 40 anos e é um dos grandes clássicos do heavy metal britânico, né? Um álbum que dispensa maiores comentários. E depois desse lançamento, no entanto, a banda ela passou por uma crise de identidade. O seu vocalista Brian Ross resolveu se dedicar inteiramente à sua outra banda, que é o Blitzkrieg, né? Banda que lançou o seu primeiro disco em 1985, né? Esse aqui, A Time of Changes, né? Que é um outro clássico do heavy metal britânico, né? Com isso, né, o Satan ficou sem vocalista, né, sem o seu vocalista que lançou esse primeiro disco, né, o Curtain Act, embora ele não seja o vocalista original da banda, né. Nessas primeiras demos que eu mencionei, o vocalista, são outros os vocalistas, né, a banda teve diversos vocalistas ao longo da sua história, embora tenha mantido a sua formação básica com Steve Ramsey, Russ Tippins nas guitarras e no baixo o Graham English e na bateria Sean Taylor, né? Apesar disso, né, os vocalistas foram mudando ao longo do tempo e depois que saiu o Brian Ross em 1983, logo após o lançamento de Court in the Act, veio um outro vocalista que sugeriu a mudança de nome da banda, né? Trata-se de Lou Taylor. Lou Taylor, ele sugeriu que a banda mudasse o nome para Blind Fury e lançou em 1985 o álbum Out of Reach, né? É um álbum que eu ainda não tenho aqui na minha coleção. Bem, mas depois desse período a banda resolveu voltar ao nome antigo, já com um novo vocalista chamado Michael Jackson. E eles gravaram e lançaram em 87 esse
segundo álbum aqui com esse nome Satan, chamado Suspend Sentence, né? Essa suspensa, né? Que é um álbum também muito bom e que foi relançado aqui no Brasil ano passado pela Metal Army. Depois disso, novamente a banda resolveu mudar de nome, de identidade, passou a se chamar Paria, ou Pariah, né, que é a maneira correta de pronunciar em inglês, esse nome que significa justamente Paria. E aí eles lançaram 3 discos, né, discos que inclusive estão sendo agora, neste ano de 2023, lançados no Brasil. O primeiro foi esse daqui, The Kindred, de 1988, depois vieram Blaze of Obscurity em 89 e muitos anos depois, em 98, o álbum chamado Unity. Bem, e depois dessas idas e vindas, a banda se desfez e resolveu voltar ativa no início dos anos 2000, né, em 2008 mais precisamente, fazendo alguns shows especiais com a formação clássica, né, que contém aqueles 5 integrantes, incluindo o vocalista Brian Ross, até que em 2013, né, lançou de fato um comeback verdadeiro com esse disco aqui, Life Sentence, em 2013. Um disco que foi muito elogiado porque de fato a banda conseguiu aqui trazer de volta o bom e velho Satan, né, um disco que é páreo, né, ao clássico Curtain the Act. Então, Life Sentence, Sentença de Vida, é um grande álbum aí que foi lançado em 2013. E desde então a banda lançou outros trabalhos, né? Lançou Atom by Atom em 2015, Cruel Magic em 2018 e por fim, ano passado, Earth Inferno, né? O último trabalho que a banda lançou, né? Um trabalho que eu inclusive resenhei ano passado. Então nós temos na discografia do Satan esses 5 álbuns, né? Foram aí lançados no Brasil. Não tenho certeza se o Atom by Atom foi lançado no Brasil, porque a versão que eu tenho aqui é argentina. Mas enfim, além desses trabalhos, né, foram lançados também, além dessa coletânea aqui chamada Early Rituals, né, que tem as 3 demos, né, tem 3 demos aqui. As 2 primeiras, Guardian de 1981, a segunda, Into the Fire de 1982, né, que já contém ali as faixas clássicas do Curtain the Act, e são as faixas que vocês estão ouvindo aí ao fundo. E uma outra demo gravada em 1986 chamada The Dirt Demo, né, antes do lançamento do Suspend Sentence, já com Michael Jackson nos vocais. E nós temos também, além dos relançamentos do álbum do Pariah, né, esse álbum ao vivo, lançado em 2014, Trail of Fire, live in North America. Foi a primeira vez que o Satan fez uma turnê pela América, pelos Estados Unidos, e chegou a vir também ao Brasil aqui, salvo engano, em 2015 ou 2018. Eu não tive a oportunidade de ver essa banda ao vivo. Ela que viria no passado participar de um festival, mas acabou por algum problema burocrático de última hora não podendo vir, e eu acabei não vendo a banda ao vivo, né? Mas tenho aqui boa parte dos álbuns, né? Inclusive, né, alguns álbuns do Blitzkrieg, né, a banda que o Brian Ross montou, ou a qual, né, é contemporânea, na verdade, do Satan, e é a banda que o Brian Ross sempre manteve a liderança, desde o primeiro álbum, A Time of Changes, de 1985, até o último que eu tenho aqui também, que é o Judge Not, de 2018. Bem, e vocês sabem também que o Steve Ramsey, né, depois, né, em meio a essas mudanças em torno da banda Satan, ele montou nos anos 90 a banda Skyclad. É uma banda de folk metal, bastante experimental, muito interessante. Eu tenho dela apenas esse álbum aqui, The Silent Whales of Lunar Sea. Mas trata-se de falar do Satan, né? Desta banda aqui, e eu vou
apresentar para vocês o meu ranqueamento desses 6 álbuns, né? Um ranqueamento que não apresenta assim, não vai apresentar grande surpresa, é mais ou menos o que em geral o fã desta banda, o Satan, considera como sendo aí os seus principais álbuns, né? Embora todos os álbuns sejam muito bons, é uma discografia bastante sólida, apesar de curta, né? Apesar de econômica, digamos assim, e mais ativa de fato a banda nos últimos anos, aí já numa fase de idade avançada dos seus membros, mas lançando álbuns muito bons, como foi o caso do último, o Earth Inferno, que vocês devem ter visto lá a minha resenha no passado. Muito bem, em sexto lugar, indo sempre do pior ao melhor, eu vou colocar em último lugar justamente o álbum que não tem o Brian Ross nos vocais, que é o Suspend Sentence, álbum que foi relançado ano passado no Brasil pela Metal Arm, com um pôster, né, com a arte original, né, e aqui nós temos, além da arte, né, essa capa aqui, essa ilustração aqui com os membros da banda, né, inclusive o vocalista Michael Jackson, né, que tinha curiosamente um homônimo, né, o charado rei do pop, né, nessa banda aqui tão malfadada, que lançou esse álbum, que é um álbum bastante obscuro, bastante denso nas letras, né? Tem algumas faixas interessantes como Suicidal Justice, Calculate Execution e tantas outras. É um álbum bom, mas é um álbum que, na minha opinião, fica abaixo dos álbuns com a formação clássica. E aí, indo para os álbuns da formação clássica, em quinto lugar, vou colocar o Earth Inferno, lançado no passado, não porque ele é necessariamente pior que os outros, mas porque talvez eu tenha escutado menos em relação aos outros, mas é um disco muito bom, como eu disse nos meus comentários. Nós temos aqui, né, a arte, né, dessa capa, esse álbum muito bom, e com a formação aqui clássica que eu já mencionei. Então, Earth Inferno fica em quinto lugar apenas porque os outros são também muito bons. Então aqui nós estamos tratando de verdadeiras obras-primas do heavy metal tradicional. Em quarto lugar eu vou colocar Atom by Atom, esse álbum aqui lançado em 2015. Como eu disse, eu tenho aqui só a versão argentina. Um álbum bem interessante, denso, com algumas faixas épicas, como Ahriman e The Fall of Persephone. E, enfim, um disco muito interessante. Atom by Atom de 2015. Fica em terceiro lugar. Em quarto lugar, perdão, e em terceiro eu vou colocar Cruel Magic, que eu gosto bastante desse álbum, especialmente da faixa título e da faixa Into the Mouth of Eternity. É uma faixa que eu gosto bastante. Bem, e aí os dois primeiros, né? Deixando, claro, o clássico de 83 em primeiro, em segundo lugar vai ficar o Life Sentence, que é um álbum que realmente é muito bom, que manteve o Satan, né? Manteve a fama da banda, a altura, né? De fato, um verdadeiro comeback bombástico, né? Esse álbum Life Sentence de 2013, um clássico contemporâneo do heavy metal, com faixas muito boas como 2025,
Siege, Mentality, Incantations, Life Sentence, né, a faixa título, e Another Universe. Muito bem, e aí, claro, né, o clássico fica em primeiro lugar, né, esse clássico da New Wave of British Heavy Metal, o Curtain in the Act de 1983, né, considerado um dos melhores desse período ali que vai do início dos anos 80 até meados dos anos 80, né, entre 80 e 85, uma série de lançamentos, muitos álbuns, né, desde bandas clássicas e conhecidas como Saxon, Iron Maiden, Judas Priest e outras bandas menos conhecidas como Angel Witch, Tigers of Pentang e tantas outras. Enfim, Life Sentence, ou melhor, Curtain in the Act, né, com as faixas clássicas, né, como Into the Fire e Trial by Fire, né, aquela faixa que abre, né, a carreira do Satan, né, que determina, né, até os seus temas, essa temática da injustiça sempre presente, e também algumas faixas, outras faixas, né, todo o disco é muito bom, como Blades of Steel, No Turning Back e até mesmo a instrumental The Ritual. Muito bem, então foram esses os comentários sobre esta banda, o Satan. E com isso então nós completamos aí o segundo episódio desta temporada, desta série em que comento as discografias de algumas das minhas bandas favoritas. E no próximo episódio, não percam, eu vou falar de uma banda que tem uma discografia maior, mais densa e, curiosamente, uma banda que chegou a gravar um cover do Satan. Vocês sabem qual é? Digam aí nos comentários se vocês adivinharam e acompanhem esse canal. Até a próxima. Valeu!